Vamos lá. Bom, me apresentar aqui. Tô eu, Gabriel Alves e o querido John aqui com a gente também. Então, hoje eu vou tentar explicar aqui mais ou menos como que tá funcionando um vídeo que eu vi, né? Eu vou fazer uma entrevista amanhã técnica. Então, acaba que eu tô a fim de testar meus conhecimentos e eu pesquisei algum vídeo que falasse sobre isso. E eu achei um do Balta, de 5 anos atrás, que ele separa entre estagiário e júnior. Eu achei bem interessante essa abordagem dele, as perguntas que ele fez. Não soube responder muitas delas. Então, meio que vou dar uma praticada aqui, né? Dar uma treinada, entender como que eu consigo expressar da melhor forma as perguntas que ele fez. Eu anotei aqui. E sem mais delongas, né? Já vamos direto para a explicação das perguntas e tudo mais. Enquanto eu vou tentando pegar todos os. Cadê aqui o mapinha? Todos os peixes lendários ali para um charlatão safado que fala que pesca peixe, mas não pesca nada não. Então vamos começar aqui, deixa eu ver, esse daqui é o mapa do quê? Não, esse daqui é mapa de outra coisa. Pô, cadê o mapinha dos peixes, velho? Deixa eu ver aqui onde eu acho. Few moments later. Aqui, ó, peixes lendários, achei. Então vamos ver qual que tá mais próximo aqui. Acho que é o 12 ali. O 12 eu acho que tá mais próximo. Deixa eu ver. Que eu já peguei esse peixe, hein, eu acho. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Tem umas ilhazinhas pequenas. Deixa eu ver. Acho que é por aqui mesmo. Vamos indo lá. Então, para começar, né? O que é uma linguagem tipada? Uma linguagem tipada é aquela que exige que você coloque o tipo de dado que vai ser implementado naquela variável. Então, toda vez que você for criar uma variável, é necessário você colocar o tipo de dado que vai ser usado dentro dela. E essa é a primeira pergunta, né? E o que é uma linguagem tipada? É uma linguagem que exige, né, que você coloque o tipo de variável que vai ser utilizado ali dentro quando for executado o programa. Vamos agora para a segunda, o que é uma linguagem compilada. Isso parece ser bem difícil de se, de se explicar, o que é uma linguagem compilada, porque tem dois tipos, né? Tem a linguagem compilada e tem a linguagem interpretada. Então, a linguagem compilada é aquela que, antes de executar o programa, ela verifica se contém algum erro ou se tem alguma coisa que tem que ser ajustada dentro do código-fonte para que consiga ser passada para a linguagem de máquina, né? A linguagem operacional de baixo nível, né? Tem a linguagem de alto nível e de baixo nível, que seja passada para a linguagem de baixo nível. Então, isso para mim
é mais ou menos a explicação do que é uma linguagem compilada. A linguagem interpretada é feita em em tempo de execução, né? E tem a linguagem compilada é feita em tempo de compilação. Se eu não me engano, esses dois são os termos que são utilizados ali para esse tipo de execução ali de compilada e interpretada. O terceiro pergunta que ele faz dentro do vídeo dele, o que é uma linguagem gerenciada. Essa da linguagem gerenciada é algo que eu vejo que... I'm still picking the dust out from my teeth. So what do you say we go again? First one at Catfish Jackson's. Ah, dá pra tomar banho, eu quero pegar peixe. Então, a linguagem gerenciada é algo que me fez... Don't get shy now. Don't think you can win again. Cala a boca, porra. Então, a linguagem gerenciada é o tipo de linguagem que, enquanto o sistema tá rodando, ela tem um runtime rolando por baixo dos panos ali, que gerencia a memória, que gerencia outras funcionalidades ali dentro do sistema que você está executando. Por exemplo, o Garbage Collector é um gerenciador do .NET que é muito utilizado ali para... Oh, meu Deus do céu. É muito utilizado na questão de... Eu só queria pescar, velho. O Garbage Collector é muito utilizado ali no manuseio de memória. Então, por exemplo, a memória de referência, ela fica muito A memória de referência fica muito ali atrelada ao Garbage Collector, porque ele gerencia, ele tenta verificar se está sendo utilizado ou não e joga no lixo ali da memória, né? Lixo não, né? Meio que exclui aquela memória que não está sendo utilizada ali com uma profundidade boa ali. Meio que seria isso. Então, esse é um pouquinho do que seria o gerenciador ali, né? O que é uma linguagem gerenciada. É uma linguagem que por baixo dos panos ali, não só o que você escreve, né? Mas ela também faz um serviço ali que sem a necessidade de você estar gerenciando tudo ali, né? A sua questão de memória, entre outras coisas, se não está sendo utilizado, ela vê que não está sendo utilizado, você não precisa explicitamente falar para ela excluir ou parar de utilizar aquele espaço de memória. Acredito que seja algo referente a isso, do runtime, né? Que está dentro do runtime. O que é IL? Intermediate Language. Não sei se eu estou expressando corretamente isso. Mas Intermediate Language é o que seria a ponte ali, né? É o que faz a transcrição da nosso código-fonte para uma forma que seja interpretada ali dentro da máquina. Então, meio que esse seria esse que seria o Intermediate Language. Ele faz a transcrição ali de um código de alta de alto nível para de baixo nível, meio que seria isso, né? O Intermediate Language, ele faz essa tradução, né, para a linguagem nossa, né, de C#, por exemplo, para uma linguagem que seria da máquina. Então, meio que seria isso aí que rola ali no Intermediate Language. Ele faz a intermediação, né, das duas linguagens. Vamos ver o próximo. O que são build times? Build types, quer dizer, build times não. São build types. Bom, build types normalmente é utilizado na linguagem C#, no .NET, né? E ela é meio que aquele negócio de pedir, assim, vamos supor, quando você vai criar uma variável, você não necessita de importar uma biblioteca para conseguir colocar o tipo de variável dela.
Então, por exemplo, o int, o double, o boolean, o char, o float, esses tipos de dados assim, né? Essas declarações do tipo de dado que será utilizado, não tem a necessidade de você implementar uma biblioteca dentro dela. Você simplesmente só utiliza ali o tipo de variável que vai ser utilizado e meio que tá tudo certo, né? Então, isso facilita muito na hora do desenvolvimento. E esses seriam os build types que existem, né, atualmente ali na linguagem C Sharp. O que são namespaces? Isso é algo também que eu tive muita dificuldade no meu começo ali para entender o que era namespace, para que servia isso. E particularmente eu aprendi há pouco tempo a entender isso, bastante por conta dos modificadores de acesso também, que querendo ou não ele dá uma travada nessa questão de poder ou não utilizar uma classe ali, uma biblioteca. E os namespaces normalmente são utilizados para organizar as classes ali, né? Organizar os assemblies, organizar como que são utilizados ou não, onde pode ser utilizado ou não. Então é mais utilizado para organizar as classes mesmo e dar uma meio que, como pode se dizer, uma facilidade em entender onde que está cada coisa, para que serve cada coisa. Por exemplo, eu estou usando bastante Clean Architecture ultimamente, então eu tenho os namespaces de application, repository, que fica dentro da infraestrutura. Então isso ajuda bastante na hora de codar e identificar onde fica cada coisa dentro do nosso sistema. E seria mais ou menos isso a questão do namespace, acredito eu. Deixa eu ver. O que é ponto .NET? Isso também era algo que me deixava bastante intrigado por não ter uma resposta muito clara na minha cabeça, sabe? Então, toda vez eu pensava, ponto .NET e tal, tipo, tem um framework, tem um ponto .NET Core, tem o ponto .NET Xamarin. Não sei se está certo o Xamarin, tá? É algo que eu não tenho muita a minha pronúncia, né? Não, a minha fonética em inglês também não é tão certa e não é corrente eu falar sobre esse Xamarin, eu acho, se eu não me engano. Então, o que acontece, né? O .ponto .NET é um framework da Microsoft e ele é como se fosse uma ponte entre o código-fonte e, e o sistema operacional. É mais ou menos isso que pode se explicar o que é o ponto .NET. Ao meu ponto de vista, não tem muito mais o que explicar, além do conjunto de bibliotecas que também tem para facilitar ali o código, né? A utilização do nosso código. Então, meio que é isso, um ponto que eu conheço. O framework, por exemplo, o .NET Framework era utilizado somente para o Windows, não era, não era possível utilizar ele para Linux ou iOS, né, que seria da Apple, os MacBooks. Então, acabava sendo utilizado somente para o Windows e o Core acabava que ficava somente para eles, né, para o Linux e também para o como que se chama? Pro Linux e pro MacBook. Então, meio que esses sistemas operacionais aí, eles não davam conta, né, de utilizar eles sem ser o .NET Framework. Agora, acho que a partir do ASP.NET.5, ele acabou fazendo um crossover aí, juntando os dois e fazendo com que seja possível tanto ficou multiplataforma, né? Multisistema operacional ali. Então, a partir do 5 ficou multisistema operacional, tem o Xamarin, né, que seria pro mobile. Meio que seria isso, né? Na parte de estagiários, essas perguntas. Então, são perguntas bem interessantes, bem técnicas. É bem legal, coisa que
particularmente eu tive que ralar um pouquinho para aprender e conseguir entender de uma forma um pouquinho mais clara. Para Júnior, ele começa a falar um pouquinho sobre orientação a objeto, né? Mais voltado para essa parte de orientação a objeto mesmo. Então, seria a primeira pergunta que ele faz o que são classes, o que são objetos e qual a relação entre eles. Então, o que são classes? Classes nada mais é do que uma biblioteca, né? Podemos se dizer assim, uma classe. E dentro dessa classe contém atributos, propriedades e métodos. E ela é meio que uma estrutura para o objeto. Então, o objeto é a parte meio que materializada, né, da classe. E a classe é meio que seria o esqueleto ali de como que seria, né, o formato desse objeto. E a relação entre eles é que um não consegue existir sem o outro. Então a classe meio que dá o que o objeto vai ter de propriedade, quais são os métodos que esse objeto vai conter. E essa seria a relação entre eles dois. É uma explicação bem superficial, não uma explicação tão profunda, tão técnica, mas no final das contas é basicamente isso, assim, não tem muito para onde fugir sobre isso, eu acho. Então, as classes são meio que isso, né? É uma basicamente isso, né? Lógico, tem interface, tem o polimorfismo, tem herança, tem abstração, tem tudo isso, né? Voltado ali dentro de uma classe que pode ser utilizada, mas a classe em si é isso, é propriedades, né? Atributos e métodos. Não tem muito para onde fugir disso, assim, quando vai explicar uma classe. É meio que o esqueleto ali de como que o objeto vai se portar, né? É o que limita o objeto, dita como o objeto vai se portar. O objeto ele é feito para ser manipulado ali, poder trabalhar dentro do sistema e manipular informações dentro das propriedades e utilizar seus métodos. É um pouco assim que eu vejo, sabe? A forma que pode se explicar, né, de um objeto e de uma classe. E a próxima pergunta que ele faz é o que são interfaces. E interface nada mais é do que um contrato que pode ser assinado por alguma classe. Então, a partir do momento que alguma classe assina esse contrato com uma interface, ela obrigatoriamente tem que ter todos os objetos dela, todos os objetos não, todos os métodos dela inscrito nessa classe que está implementando essa interface. É um contrato literalmente que é assinado ali. Então acaba que esse contrato é meio que negociável. Ah, consegui pegar um peixinho aqui. Agora eu quero saber como que o meu cavalo vai chegar até aqui. E meio que isso é interface, né? E ela não pode ser instanciada, ela só pode ser herdada, né? Podemos se dizer assim, herdada entre aspas, né? Que é assinado um contrato com ela ali. E, e ele pergunta também o que são classes abstratas. As classes abstratas também é algo que me pegou muito, mas ela é como uma classe normal, só que ela pode ter métodos concretos e métodos abstratos. Então, por exemplo, uma interface, ela tem métodos abstratos. Ela não tem implementação desses métodos, sabe? Ela não dita como os métodos serão, quais são as funcionalidades desse método, o que esse método vai fazer. Ela apenas tem a assinatura desse método. Ela não dita o que esse método tem, ou deve fazer ou não deve fazer. Agora, a classe abstrata ela pode ter os dois, tanto os métodos abstratos quanto os métodos concretos. Isso é algo que pode ser utilizado ali dentro do sistema, né, dessa classe abstrata e, e isso faz com que seja a diferença entre as duas ali, né? Por exemplo, a interface ela não pode ter um método concreto, ela só pode ter métodos abstratos. Se eu não me engano, se eu estiver errado aqui, vocês podem me corrigir aí, falar algo que a forma correta disso, né? Mas no meu ponto de vista é meio que isso.
E as duas têm algo em comum, que elas não podem ser instanciadas. Então uma classe abstrata e uma interface não pode ser instanciada. Vamos ver aqui qual que é a próxima. Qual a diferença entre elas, né? A diferença entre elas é que uma pode ter um método concreto e a outra não. Meio que isso, pelo menos no meu ponto de vista, é o que faz sentido pra mim ali, ao meu ver, né? De diferença entre elas. Que uma pode ter uma classe concreta e a outra não. As duas não podem ser instanciadas. Então, isso é meio que o que eu vejo assim, de diferença. Explique os modificadores de acesso que temos no .NET. Essa é outra pergunta que ele faz ali sobre o conhecimento de Júnior. E eu acho bem interessante isso, porque os modificadores de acesso também foi um ponto que para mim teve bastante dificuldade para eu conseguir entender ali o conceito dele. Então, os modificadores de acesso nada mais é do que uma restrição sobre as propriedades e métodos dentro de uma classe. Então, pelo que eu conheço, tem 4 modificadores de acesso que é utilizado ali. Então, o primeiro, que é o mais conhecido, que é o public, ele não tem restrição sobre o sistema ali, sobre o projeto. Então, ele está permitido a ser utilizado em qualquer parte do projeto, a partir do momento que a classe seja instanciada, é claro, eu acredito. Então, isso fica bem claro para mim, é a parte mais fácil ali, né? E tem o private também, que é outro mais fácil de conseguir entender esse conceito, que ele só é permitido a ser utilizado dentro da própria classe ali. Ele não é permitido de ser utilizado externamente fora dessa classe. Então, esse private acaba que limita, né? Restringe com que seja utilizado fora dessa classe. E aí começa a vir a parte um pouquinho mais complexa ali desse entendimento, que seria o internal, por exemplo. Internal. Eu não, é igual eu falei pra você antigamente, não se preocupe com a minha fonética aqui. Então, a forma que eu digo isso. O internal, ele restringe a propriedade ou o método somente ao assembly que ele está. O que é o assembly? O assembly seria meio que o projeto que ele está dentro do sistema ali. Também foi algo que eu tive bastante dificuldade para entender essa questão do assembly. O assembly é o projeto, é o sistema que está sendo referenciado ali, o que está dentro do escopo de um projeto. Quando você estiver aberto sobre o Studio Code, você vai conseguir ver que tem vários projetos dependendo do que você está fazendo. Igual, eu tenho um projeto aqui de barbearia, eu vou tentar colocar a imagem aqui se der tempo, que tem diversos assembly. Cada assembly está separado ali, principalmente porque eu estou utilizando o Clean Architecture. Então tem a camada de domain, tem a camada de application, tem a camada de infraestrutura e tem a camada de API, por exemplo. Então cada um desses nomes que eu comentei aqui, ela é um assembly. Então, se eu tenho algo que está interno dentro de uma classe, no meu projeto que é application, por exemplo, ela não pode ser utilizada fora desse application. Então acaba sendo algo bem restrito ao assembly ali, esse interno. Porém tem um protected. O protected, ele é utilizado somente em classes que tem a herança e também dentro da própria classe. E isso pode ser utilizado, por exemplo, as propriedades que tem protector, ela pode ser utilizada dentro da classe, mas não pode ser utilizada fora da classe, a não ser que tenha uma herança dentro dela. E temos também o protect intern, que seria algo que o assembly pode ser dado dentro, e só que não pode ser dado dentro do assembly e não pode ser utilizado fora do assembly, e pode ser utilizado pela própria classe. Meio que esses seriam os conceitos ali. Se eu não me engano, eu estou esquecendo acho que é Private Protected ou algo do tipo, eu não sei, não tenho certeza disso. Eu lembro que tinha algo parecido com isso, Protect Private, algo do tipo. Então
se for seguir a linha esse conceito, talvez ele possa ser dado, mas não pode ser utilizado fora da classe. Num private interno, eu não sei qual que é, eu vou dar uma pesquisada aqui. Vou tentar botar aqui na hora da edição do vídeo, pra ficar com a respostinha completa, né? Sério, cara? Você é maluco, cara? Essa chapéuzinho dele aqui é legal, né? Então, esses são os modificadores de acesso, né, dentro do .NET que eu conheço. Então, eu acho que é um pouco isso. Deixa eu ver aqui qual que é o outro. Qual a finalidade do vídeo? Tá deixando bala em mim, velho. Travou. Travou. Ah. Nossa, ainda tomei um coice pra morrer. Eu vou no banheiro ali, rapidão. Vamos lá, o virtual. Eu confesso pra vocês que o virtual é algo que eu não tenho muita afinidade, eu não utilizo com tanta frequência assim o virtual. Então, é algo que, pô, toda vez que me pergunta isso, eu não consigo explicar de primeira, assim, de cara. Chegar, pô, virtual é isso. O virtual é algo que eu acho que ele está relacionado ao polimorfismo, se eu não me engano. Eu vou tentar não pegar minha cola aqui para eu conseguir explicar isso. Mas vamos seguir aqui, deixa eu ver, virtual. O que é a finalidade do virtual? Virtual. Polimorfismo, virtual. Cara, deixa eu ver aqui. Vou ter que olhar minha cola, infelizmente. Não me orgulho disso não, viu, gente? Mas vou ter que olhar minha cola. Diga modificadores de acesso. Qual é a finalidade virtual? É voltada para o polimorfismo. Beleza, isso eu acertei. Onde não há necessidade de ser herdado e pode ser modificado. Isso daí é o virtual. Eu não... Cara, falar pra você que utilizei bem pouco. Tudo que eu desenvolvi até hoje, tenho meio que 2 anos de experiência ali. Trabalhando na área e tal. Cara, eu particularmente eu não utilizei muito o virtual. Talvez seja erro da minha parte, assim, não ter estudado muito sobre isso, né, em cima disso. Mas essa é meio que a realidade. Eu utilizei bem pouco o virtual. Eu vi alguns métodos utilizando isso, né? Mas nada que fosse, tipo, a nível de, pô, realmente utilizável ali, sabe? Sei lá, não dá pra explicar. Virtual pra mim é algo que eu não tenho uma afinidade muito grande. Espero que não caia nessa entrevista que eu vou fazer mesmo, porque realmente é algo que não me... não é da minha afinidade, podemos se dizer assim. É algo que... É, é, é isso, não é muito da minha afinidade. E o que são Celed Classed? É uma coisa que também é pouco utilizada, mas isso é fácil de entender, é só uma classe que não pode ser herdada. Então, de resto ela é uma classe normal, mas é uma classe que não pode ser herdada. E meio que seria essas as perguntas, né? Eu só vim até o nível de júnior que ele fez de pergunta. Porque eu tô me candidatando para uma vaga de júnior, então meio que isso é algo que eu acho interessante de estar estudando ali, estar verificando, explicando.
saber se esse meu conceito tá fácil de eu conseguir falar, que é algo que, pelo menos pra mim, às vezes eu tenho muita dificuldade de conseguir expressar isso, tipo conhecimento, sabe? É interessante você chegar e praticar isso falando mesmo, né? Pra conseguir desenvolver ali na hora que você for trabalhar, já tá com uma lógica meio que pronta do que você tem que dizer, né? Meio que não ficar igual agora, por exemplo, eu tô engasgando um pouco. Acho que é interessante praticar isso e ir conversando um pouco sobre, para sair uma coisa mais natural ali, não ficar algo tão engessado e você não acabar ficando nervoso, né? Acho que isso é algo bem interessante de se praticar ali. That is a Eu fish. pratico bastante essa questão de. What are you? A gar? And some fish. Pratico bastante essa questão de conversar sozinho e tal. E aí eu. Já que eu converso direto isso, eu converso. Já que eu pratico direto isso sozinho, eu decidi gravar aqui pra vocês e talvez possa ajudar algum de vocês a entender melhor o que são essas coisas, né? There, mister. E se preparar de uma forma mais Boy, adequada ali. Oh my god, eu perdi meu cavalo? É sério isso? Deixa eu ver isso aqui. good fella. Então, meio que é isso. O que eu queria trazer um pouco é sobre esse conhecimento que eu estou tentando adquirir. Não sei se ficou bom o suficiente, qualquer coisa, se não ficou bom, eu vou tentar voltar aqui e trazer de novo e explicar de novo as mesmas coisas. You're a good boy. Mas é meio que isso a minha função de hoje, meu treinamento de hoje. Eu vou também trazer outro conteúdo, vou tentar fazer hoje, né? Eu vi que tem um desafio do Itaú, que eu não me engano, que um colega de trabalho que trabalhava comigo Head still rolling. me passou. E ele falou, pô, tenta utilizar isso daqui, tenta resolver esse problema aqui que no banco do Itaú eles estão fazendo. Como se fosse um live encoding, sabe? Então, qualquer coisa eu vou tentar trazer isso daí também. Vamos ver como é que ficou. Good looking horse there. I'm happy to stable that for you. Ih, eu perdi meu cavalo, meu. Enfim, é isso aí, tamo junto. Valeu, falou, fui.